Bom dia, graça e paz. Entramos um pouco mais cedo hoje, mas para ajustar tudo certinho, para a gente poder dar andamento nessa lição de hoje. Lição de número 4 da revista, não sei se alguém conseguiu. Aqueles que pediram a revista, em breve terão aí em mãos, tá bom? Quero ver se no começo dessa semana a gente já providencia para aqueles que pediram. Com relação à outra revista dos estudos de terça-feira, aí depende dos Correios, porque ela é uma compra online. As da EBD a gente pode ir ali, dar uma corrida lá em Campinas, no seminário, e pegar. Então, a nossa lição, você pode perceber, nesse trimestre, a gente está falando de assuntos da teologia, assuntos mais ligados à teologia sistemática. Teologia sistemática é uma disciplina que a gente aprende no seminário, que tem como objetivo sistematizar os principais conceitos teológicos que a Bíblia apresenta. De forma um pouco filosófica, mas para facilitar mesmo o entendimento. Então, eles vão por assuntos, né? Vamos falar sobre Deus, a pessoa de Deus, depois sobre a pessoa do Espírito Santo, depois Jesus Cristo, salvação, graça, e assim por diante. E às vezes os conceitos de teologia sistemática, eles são um tanto quanto difíceis, e é por isso que eles resolveram incluir esses conceitos nas revistas da Escola Bíblica, para que a gente pudesse transmitir para a igreja de uma maneira mais simples de entender, porque da forma como a gente aprende teologia sistemática no seminário, é um pouco difícil de entender. Por quê? Não porque eles queiram complicar as coisas, mas porque existem temas que precisam de palavras específicas e alguns termos técnicos para que a gente possa entrar nesses assuntos. Vocês se lembram que no domingo passado a gente falou de imanência e transcendência, né? Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo esses conceitos, né? E isso faz parte da teologia sistemática, então. E hoje, o assunto são os atributos de Deus e as preciosas revelações da Bíblia. O texto áureo, Romanos capítulo 11, verso 33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão sondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quais são os objetivos dessa lição? Conhecer os atributos naturais e morais de Deus. Atributos naturais e morais, tá? Não são imorais. Olha a cacofonia aí. Perceber quantas revelações importantes temos ao estudar os atributos de Deus nas Escrituras e praticar, criados à imagem e semelhança de Deus, e agora em Cristo sendo habitação do Espírito Santo, pode-se esperar que na vida cristã se manifeste, mesmo que imperfeitamente, alguns atributos de Deus. Então vamos lá, nossa introdução diz assim: como cristãos agora, né, salvos por Cristo, espera-se que nós não somente conheçamos o Deus a quem nós servimos e adoramos, mas também entendamos como ele se revela, como ele se comporta e como ele é. É necessário que saibamos distinguir e compreender como ser, como pessoa que é. Porque para muitos, Deus não é uma pessoa, é uma energia, uma influência, uma ideia. Mas a Bíblia nos mostra que Deus é uma pessoa. É muito diferente de uma energia. Energia é impessoal. Deus é uma pessoa. Precisamos conhecer quais são os atributos pelos quais é definido e identificado.
Atributos, que são atributos? Atributos são características, qualidades particulares próprias de determinada coisa, indivíduo, ser ou pessoa. Via de regra, são relacionados aos aspectos positivos. Quando nós falamos de atributos, nós falamos mais de coisas próprias no sentido positivo. Em se tratando de pessoas, os atributos podem se referir a aspectos físicos, éticos, morais, profissionais ou mesmo religiosos. Os atributos são objeto de abordagem tanto da teologia como da filosofia e também da sociologia. Quando a gente vai para a linguística vai dizer que atributo é o termo que qualifica o substantivo, ou seja, o adjetivo. Então, se você pode ligar aí também atributo com adjetivo. Adjetivo é aquilo que confere qualidade a algo ou a alguém. Então, os atributos de Deus são as qualidades de Deus. Como sinônimos de atributos, nós podemos destacar qualidade, característica, particularidade, propriedade, condição, faculdade, predicado e traço. Então, nessa lição, nós pretendemos apresentar alguns atributos de Deus que nos são revelados, por exemplo, pela sua palavra, que é imutável. E eles se tornam, então, como eu já disse no início, objeto da teologia sistemática. Outra questão essencial em relação a esses atributos é que eles devem ser percebidos, e não somente percebidos, mas vistos pela Igreja de Cristo. Nós reconhecemos um tremendo desafio que porque nós estamos falando de Deus. Claro que nós não pretendemos esgotar esse assunto, porque é um assunto muito vasto, mas é preciso estudarmos quais são os atributos de Deus para conhecermos melhor o nosso Deus, aquele a quem nós servimos. Os textos bíblicos inspirativos, no meu arquivo aqui, ele consta bem pequenininho, vou ver se eu consigo aumentar aqui para poder ler para vocês. Efésios capítulo 4, verso 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Conforme eu for lendo esses versículos, vai percebendo aí atributos de Deus. João capítulo 4, 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Salmo 139, 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Salmo 147, 5. Grande é o nosso soberano e tremendo. É o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Isaías 40, 28. Sabedoria. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Salmo 25, 8. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Êxodo 15, 11. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. 1 Pedro, capítulo 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E João 14, 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dentro do estudo dos atributos de Deus, nós temos um grupo de atributos que nós chamamos de atributos naturais ou incomunicáveis de Deus.
O que quer dizer isso? São atributos que Deus possui, mas que não podem ser comunicados, ou seja, não podem ser verificados em outros seres, somente em Deus. Então, atributos naturais ou incomunicáveis são aqueles próprios da pessoa de Deus, porque ele é singular, ele é único. São denominados assim porque não podem ser compartilhados com nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa. E nesse grupo dos atributos incomunicáveis, nós encontramos alguns que o autor coloca aqui nesta lição. Primeiro, ele é único. O atributo que define a sua unidade. Ele não está dividido, nem é composto de partes. Ele é íntegro. Então, o atributo da unidade de Deus fala a respeito da sua integridade, a sua unidade. Nós sabemos que Deus é uma trindade. Um único Deus subsistindo e se apresentando na forma de 3 pessoas. Mas essa questão da trindade não é uma divisão de Deus. Não é que ele esteja dividido, ele sempre esteve íntegro. Então, Deus Pai é o Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus. Em Efésios capítulo 4, verso 6, ele é um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, esse é o primeiro atributo. Deus é único, ele é integral, fala da sua unidade. Apesar de ele se apresentar na forma de 3 pessoas, ele não pode ser quebrado, ele não pode ser particionado, ele é íntegro. Segundo, ele é espírito. A Bíblia não define como se fosse um dicionário, a palavra espírito, mas oferece muitas descrições. Então, Deus como espírito é imortal, invisível, eterno, não limitado ou preso às questões de ordem geográfica ou temporal, espacial e também cronológica. Então, o fato de Deus ser espírito significa que ele não está preso à nossa dimensão humana. Então, o tempo e o espaço para ele não existem. Para ele, o tempo é sempre presente. Ele vê a história como um todo, ele se move no tempo e no espaço, porque ele é espírito. Isso é característica única de Deus, por isso esse também é um atributo incomunicável, que só ele tem. João 4:24, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele é também imutável. O escritor de teologia sistemática Wayne Grudem, ele descreve esse atributo de Deus de ser imutável da seguinte forma: Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas, podendo sentir e agir de modos diversos diante de situações diferentes. Foi ele quem disse: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. E aí nós temos outros textos do Salmo 102, 25, 27, enfim. Então, esse é um outro atributo incomunicável de Deus, o fato de ele ser imutável. Fora de Deus, todos os outros seres e coisas são mutáveis. Mudam conforme o tempo, mudam conforme a conveniência, mudam por conta do desgaste natural. Então, coisas e pessoas são, por essência, mutáveis. Só Deus é imutável, ele não muda, ele não está preso a nenhuma lei ou uma regra. Aquilo que ele faz, aquilo que ele é, a sua forma de agir é imutável. Quarto, ele é onipresente. Deus não está preso a localidades, regionalidades ou ao tempo e espaço. Nosso Deus está presente em todo tempo e lugar, ao mesmo tempo e ao mesmo instante. Não que alguma parte de Deus esteja em cada lugar, mas sim que Deus integralmente está ao mesmo tempo em todos os lugares. Então vejam que profunda é essa afirmação de Deus ser onipresente. Não é que ele está
dividido em bilhões de partículas e espalhado no tempo e no espaço, mas ele é um Deus integral, como nós já vimos, né? Único, presente integralmente ao mesmo tempo em todos os lugares e em todo o tempo. O texto: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde podia fugir da tua presença? Salmo 139, 7. Depois você lê com calma o Salmo 139, porque ele vai falar de forma brilhante, poética, desculpa, a respeito desses atributos de Deus, de onisciência, de onipotência, de onipresença. Então é um salmo para ser lido e estudado, e você vai aprender muito a respeito de Deus. Quinto atributo de Deus não comunicável é onisciente. Não há absolutamente nada no ontem, no hoje, no amanhã, em qualquer lugar ou dimensão, mente e coração que Deus de antemão não saiba. Percebam que a ciência de Deus, ou seja, o fato de ele estar consciente a respeito de tudo e de todos, abarca todas essas dimensões. Ontem, hoje, amanhã, qualquer lugar, qualquer dimensão, mente, coração, ele sonda todas as coisas. Não há nada que escape da sua ciência. Ele sabe todas as coisas e nada pode lhe ser ocultado. Ele sabe antes que alguém pense e conceba ou diga alguma coisa. Então, grande é o nosso soberano e tremendo. É o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então, Deus não pode ser surpreendido em nada. Para ele não existe imprevisto. Ele vê a história de maneira total, passado, presente e futuro. Deus é também onipotente. Ele é o Deus que criou, ordenou e sustenta todo o universo e tudo que nele há por meio da sua palavra. Ele é o Todo-Poderoso, nada lhe é impossível ou mesmo difícil. Ele faz e realiza tudo de acordo com o seu propósito. Então, nada nem ninguém possui poder que possa comparar-se ao poder de Deus. Ele tem todo o poder, ele realiza tudo aquilo que ele quer, segundo o seu poder, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. E percebam que, conforme nós vamos estudando os atributos de Deus, nós vamos percebendo que nós somos filhos de um Deus que sobrepuja a todas as outras forças, inteligências e capacidades que existem no universo. Isso nos dá maior fé, isso nos dá maior motivos para confiar nele e adorá-lo e entregar a nossa vida ao Senhor. Ainda ele é eterno. Essa doutrina é também conhecida como a infinitude de Deus. Existe diferença entre a eternidade humana e a eternidade divina. Porque a eternidade humana é a partir de, e a eternidade divina é desde sempre, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus, diz a palavra. Então, a alma humana é eterna, mas ela é eterna a partir da sua geração. Então, nós tivemos um início, um ponto de começo na história. E viveremos daqui para frente. Depois que este mundo acabar, ou que nós partimos deste mundo, nossa alma continua sendo eterna. Ou eternamente com Deus, ou eternamente no inferno. Então, não existe a doutrina que alguns grupos pregam de destruição da alma que não for para o céu. Porque a condenação eterna, como diz a palavra de Deus, para aqueles que não se submetem à palavra, para aqueles que não recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, esse Deus eterno, em sua eternidade, a sua eternidade abrange muito mais do que a nossa eternidade. Nós tivemos um ponto de início, um começo na história, mas Deus existe desde sempre. A mente humana, por ser também finita, não pode ter essa compreensão do infinito. Para nós, todas as coisas um dia tiveram um começo.
Porque nós fomos gerados desse contexto de início. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, quando não existia nada, né, do nada, Deus criou todas as coisas. Então, a nossa mente humana finita consegue captar e entender somente aquilo que tem um começo, que iniciou em algum ponto da história. Mas Deus, a palavra de Deus diz que ele é eterno no que diz respeito à sempre existência. Ele sempre existiu. Deus não tem início, ninguém criou Deus. Deus não surgiu de uma força, de qualquer outra coisa, até porque não existia nenhuma coisa antes de Deus criar todas as coisas. Continuando aqui, então estes são alguns atributos incomunicáveis de Deus. Para quem entrou aí depois, estamos falando de atributos incomunicáveis, que são aqueles que são próprios de Deus. Só são encontrados em Deus, em nenhuma outro ser, coisa ou pessoa. E aí ele faz uma aplicação, antes de entrar no segundo ponto aqui, em que sentido tais atributos de Deus devem fazer diferença em nossas vidas? Será que esse é o Deus que temos pregado, professado e crido? Qual o impacto que essas verdades devem produzir na Igreja de Cristo? Então, quando eu estudo sobre essas coisas, eu me lembro de uma história que um pastor contou, de um membro da igreja que tinha o costume de fumar. E ele fumava e andava pela cidade fumando, e sempre que encontrava alguém da igreja, ele disfarçava, né, e jogava fora, enfim. E uma vez ele cruzou com o pastor, né, e o pastor percebeu que quando ele viu o pastor, ele jogou o cigarro, disfarçou, e aí esse pastor disse assim para ele: olha, eu estou muito chateado com você, e espantado também com você, pelo seu comportamento. Por que? A pessoa perguntou. Porque você tem mais temor a mim do que a Deus. Então, você fuma o tempo todo achando que Deus não está vendo, e quando você vê alguém da igreja ou a mim, você disfarça e não fuma na nossa frente. Então, essa compreensão infantil a respeito da pessoa de Deus, muitas vezes permeia o nosso caminho, e isso influencia na forma como nós levamos a nossa vida, como nós fazemos as nossas orações, na nossa compreensão de Deus e no nosso comportamento. Porque, às vezes, nós vivemos como se Deus não fosse onisciente, oramos como se Ele não fosse onipotente, nos comportamos como se Ele não fosse onipresente. Então, essa compreensão é muito importante, primeiro, para melhorar o nosso testemunho diário e o nosso comportamento como cristão, e também aumentar a nossa fé, sabendo que nossas vidas estão nas mãos de um Deus que é acima de todas as expectativas, muito maior do que a própria mente humana pode captar. O segundo grupo de atributos de Deus, nós chamamos de atributos morais e comunicáveis. Por que esse segundo grupo chama comunicáveis? Porque são atributos que fazem parte da essência de Deus, mas que Deus deseja comunicar aos seus filhos. Ele deseja encontrar esses atributos em nós. Óbvio que em menor dimensão, porque jamais vamos alcançar a dimensão perfeita de Deus. Mas os atributos chamados morais ou comunicáveis, Deus deseja verificar na minha vida e na sua vida. Então vamos a alguns deles. Primeiro, Deus é sábio. A sabedoria divina está presente em duas categorias, né? No primeiro grupo, que nós falamos, dos incomunicáveis, e também nos comunicáveis. Por quê? Porque a sabedoria de Deus é perfeita. E Ele sabe que não vai haver sabedoria perfeita em nós, mas mesmo assim Ele deseja que nós sejamos sábios. Então, a sabedoria de Deus é um atributo dele que pode ser classificado nos dois grupos, nos incomunicáveis e nos comunicáveis. A sabedoria perfeita de Deus não será encontrada no ser humano, mas Ele deseja que nós sejamos sábios. Então, mesmo o ser humano mutilado pelo pecado, desfigurado, enfim,
e vivendo nessa dimensão finita, ainda assim Deus deseja que nós sejamos sábios. O versículo que nós lemos, Isaías 40, 28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos, não precisamos buscar ou desejar ser, nós devemos ser sábios. Aquele que ganha almas sábio é. E Provérbios está também recheado de versículos a respeito da sabedoria. Então esse é um atributo interessante porque ele está nas duas categorias. Existe a sabedoria infinita de Deus, que é própria dele, mas ele deseja que nós também sejamos sábios. 2, é bondoso. A Bíblia declara expressamente que o Senhor é essencialmente bom e benevolente, bem como são boas todas as suas obras. Nele não pode residir nenhum mal. A Bíblia diz, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. A bondade de Deus é um atributo revelado desde o Antigo Testamento. Em todas as suas obras, em tudo que ele fez, e o cuidado que ele teve com o seu povo, e que veio então culminar no Novo Testamento, mostra a bondade de Deus. Se ele não fosse bom, provavelmente não existiria nenhum ser humano na face da terra. É a bondade de Deus que permite que nós continuemos a viver nesse mundo, porque a sua bondade revelada a nós é o fato de nós ainda estarmos por aqui. Terceira coisa, ele é santo. Deus é santo e puro. Ele está acima de toda iniquidade, profanação, corrupção deste mundo. Tudo que é mundano, vil, pecaminoso, é contrário à essência de Deus, não podendo ser aceito por ele. Assim, o homem caído não pode ter comunhão com Deus. Todavia, uma vez que em Cristo somos reconciliados e podemos nele nos santificar para Deus. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Então, este também é um outro atributo que pode ser encontrado nas duas categorias. A santidade de Deus, na dimensão do divino, só pode ser encontrada nele. Mas a Bíblia ensina que nós precisamos ser santos. Sede santos, porque santo é aquele que vos chamou. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, Deus exige também de nós um processo de santificação que só é possível recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador e deixando que o Espírito Santo possa promover esse processo de santificação em nós. Deus é justo, Deus é reto e justo. Retidão e justiça são tanto do caráter como do proceder de Deus. Ele não age levianamente, não corrompe, não macula suas leis e decretos. Na verdade, ele em sua perfeição não pode fazê-lo. A palavra diz, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Então, Deus é perfeito, ele é correto, tanto no seu agir como no seu caráter. Nada se corrompe em Deus. Quando diz que ele é justo, é porque essa justiça é levada às últimas consequências. A Bíblia diz, justiça e juízo são a base do seu trono. Ainda Deus é gracioso e misericordioso. Graça e misericórdia representam dois aspectos do caráter e da atividade de Deus, que, embora distintos, são correlatos entre si. Sua graça é o favor que dele recebemos sem nenhum merecimento. Sua misericórdia nos preserva do castigo que merecemos. Com a sua misericórdia, ele remove o castigo merecido. E com a sua graça, ele nos dá a paz e a restauração plena dos nossos corações. Por isso, graça e misericórdia são atributos de Deus
mas que ele também deseja verificar na igreja. Estamos falando aqui, né, lembrando, do segundo grupo, que são atributos comunicáveis de Deus, que ele tem na sua essência, mas que ele deseja encontrar em nós. Então, santidade, nós já falamos, justiça. A Bíblia diz que nós temos que agir com justiça, nós precisamos também agir com graça e misericórdia para com as outras pessoas. E retomando aqui, nunca será na mesma medida perfeita de Deus, da sua santidade, da sua justiça, da sua graça e misericórdia, mas ele deseja encontrar esses atributos também em nós. Deus é também verdadeiro. A Bíblia declara que Deus não é homem para que minta. Sua integridade, como tudo nele, é uma característica permanente e imutável. Ele é fiel e cumpre as suas promessas. A sua palavra é proclamada e a sua palavra encarnada é a verdade. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Deus é verdadeiro em tudo. Aquilo que ele disse vai se cumprir. Ele jamais diz qualquer coisa que seja meia verdade ou que possa nos levar a mentir. Por isso é ruim aquela tradução da oração do Pai Nosso, que fala, e não nos induzas à tentação. Deus não induz ninguém à tentação, né? Aquilo pode ser melhor traduzido, não é assim que acontece. Quando isso acontece, mostra então um entendimento ruim a respeito dos atributos de Deus. E por último, Deus é amoroso. O amor perfeito, operoso, sacrificial, é uma das características essenciais de Deus. O amor é a base das Escrituras. No amor se resume toda a lei. Somos ordenados à prática do amor, primeiro a Deus, a nós e ao próximo, e até aos nossos inimigos. Foi o amor que moveu o coração de Deus para enviar Jesus Cristo e prover para todos nós a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse amor perfeito encontrado em Deus, Deus deseja ver em nós. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aplicando aqui. Todo mundo está entendendo? Estão gostando? Então vai deixando aí um joinha, uma participaçãozinha, aquele que puder, faz um print da tela também, depois posta nas redes sociais, né? Aplicando aqui, como lidamos com a questão da regeneração? Qual o significado dessa obra em nós? Qual o valor que temos dado à santidade? Até que ponto desejamos nos parecer com Deus? Então percebam que estudar sobre os atributos de Deus nos leva a dois posicionamentos, né? A alegria por pertencermos a um Deus que é perfeito em tudo e que cuida de nós, e por outro lado também uma responsabilidade com relação àqueles atributos que ele deseja enxergar em nós. Temos que lutar todos os dias contra a nossa natureza pecaminosa, para que Deus e as pessoas possam ver em nós parte dos atributos que são de Deus, mas que são comunicáveis. Para concluir, ele diz assim: as revelações contidas nos atributos de Deus são poderosas para aqueles que desejam alcançar uma vida cristã verdadeira, operosa e impactante. A consciência de Deus, a consciência de que Deus, de que somos filhos de Deus, aqui está escrito errado, por isso que eu estou corrigindo. Nascidos de novo em Cristo, feitos à sua imagem e semelhança e habitados pelo Espírito Santo, deve nos inspirar, motivar e impelir no sentido de buscar parecer cada dia mais com o nosso Pai Celeste, expressando o seu caráter, cultivando os seus valores e possuindo o mesmo propósito. Perceberam, então, a diferença entre os dois grupos de atributos de Deus?
aqueles incomunicáveis, ou seja, que somente Deus tem, que não pode ser verificado em nenhum outro ser, coisa ou pessoa, e os atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus tem em perfeição absoluta, mas que ele deseja encontrar também em nós. Essa é a nossa lição de hoje. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E daqui a pouco nós vamos para o nosso culto. Dá tempo de você, se você já se preparou para isso, né? Já está prontinho aí. É só você sair e se dirigir para cá. Nós vamos cultuar a Deus agora presencialmente também pela sua misericórdia. Deus abençoe você. Nos vemos na próxima lição. Em nome de Jesus. Tchau. Essa é a Regina vai escrever um monte de coisa de Deus.